espera é longa e muitas vezes com perdas no caminho. Yasmin Vitória Miranda, de 7 anos, morreu após anos na fila de espera por um transplante de rim. Ela tinha síndrome nefrótica. Há evidências de que 10 a 15% de uma população adulta numa comunidade tem doença crônica dos rins. E o mais importante, a maior parte delas não sabe que tem a doença crônica dos rins, porque um paciente pode perder 80% da função dos seus rins e não ter nenhum sintoma. Portanto, é crucial que cada pessoa precise avaliar a função dos seus rins. Primeiro ponto, como avaliar a função dos rins? Existem 2 exames básicos que podem responder a esta pergunta. O primeiro é um exame de sangue, onde se dosa uma proteína chamada creatinina, que tem uma variação no sangue entre 0,6 a 1,2 miligramas e que, quando se eleva, indica uma má filtração. E o segundo é um exame simples de urina, onde nós procuramos ver se existe sangue, se existem células inflamatórias e, mais importante, se existe perda de proteína na urina, principalmente albumina. Esses exames simples e rápidos permitem dizer se há doença renal ou não. Na síndrome nefrótica, ela se manifesta por a presença de proteína na urina, a urina se torna espumosa e o paciente incha. Geralmente a pressão está normal ou discretamente elevada. E existe um outro grupo de nefrites, de inflamações, então, dos fígados, que acabam produzindo esta síndrome. Portanto, identificar, qual é a patologia, qual é a etiologia, o que causou essas inflamações, essas nefrites, é extremamente importante para que o tratamento seja adequado, dirigido a essas enfermidades. Sempre em datas comemorativas, ela tinha um único pedido: um rim novo. A menina fez até uma cartinha ao Papai Noel pedindo pelo transplante, mas não conseguiu realizar o sonho. No Brasil, a fila de espera por um transplante de rim é a maior em relação aos órgãos sólidos, que são coração, pulmão, rim, pâncreas e fígado. De acordo com o Ministério da Saúde, atualmente há um total de 42.111 pessoas em busca de doação, sendo 38.908 no aguardo de rins. Em segundo lugar, vem fígado, com 2.197 pessoas na fila. Rim é um órgão que eu consigo doar em vida, porque eu tenho 2 e eu consigo viver com 1. Uma parte do fígado também. Então outra doação em vida é porque o fígado ele regenera, então eu consigo tirar um pedaço pequeno para doar, e geralmente para rim é feito de um adulto para uma criança, mas existem adultos para adultos também, em alguns casos. Então eu tenho 2 programas de doadores vivos, que é o de doador vivo de fígado e o doador vivo de rim. Obviamente que a gente faz um número maior de doadores vivos em rim do que de fígado, mas são esses órgãos que a gente pode doar em vida, uma parte do fígado ou um rim. A espera por transplantes renais possui um maior número de pacientes devido à prevalência de doenças como hipertensão arterial e diabetes. Diabetes e pressão alta, hipertensão arterial, são as 2 principais enfermidades que podem levar à destruição dos rins e à posterior necessidade de diálise e de transplante. Além disso, existem outros fatores de risco, por exemplo, a obesidade, e se o indivíduo tiver na família uma história de doença cardiovascular, ou seja, que alguém teve um infarto, um derrame, uma trombose cerebral,
essas pessoas estão sob risco de desenvolver uma doença crônica dos rins, uma insuficiência dos rins. E, finalmente, os idosos, né? À medida que a gente envelhece, nós vamos perdendo os nossos filtros nos rins, de forma que, ao atingir 70, 80 anos de idade, nós podemos, muitas vezes, ter apenas metade da função dos rins. E, nessas circunstâncias, é importante porque algumas coisas precisam ser evitadas. Por exemplo, o uso indiscriminado de anti-inflamatórios, né? O uso de imagens do corpo usando contrastes iodados, né? É preciso tomar um pouco de precaução e o paciente, os médicos saberem que indivíduos com diminuição da função renal merecem um cuidado especial. A Ana passou por 2 transplantes em pouco tempo. Primeiro, uma batalha para descobrir a doença que tinha no fígado. Eles achavam que eu tinha uma cirrose biliar primária. Eles fizeram até uma biópsia e eles viram que realmente o fígado estava doente, mas não sabia exatamente qual era a doença no fígado. Então, a princípio seria uma cirrose biliar primária. Depois, anos depois que eu fui fazer o transplante, é que eles descobriram que era uma hepatite autoimune, porque realmente só dá para descobrir depois que o órgão é retirado do corpo, aí fica um mês lá em estudo e aí se descobre. Então, resumindo, foi ali próximo ao ano 2018, aliás, 1998, 1999, que eu comecei a ter algumas respostas até chegar num diagnóstico e começar um tratamento específico. Depois veio outra má notícia. A Ana precisava de um rim, que ficou comprometido por causa das medicações que ela tomava após o transplante de fígado e também por causa da diabetes. Depois do transplante do fígado, os médicos começaram a perceber que a função renal não estava muito boa. Então, o que eles conversaram comigo é que, assim, por eu ser diabética, o rim ele já começa a ficar mais, assim, cansado, né? O diabetes ele provoca muitas doenças aí que não estão ligadas ao diabetes, mas começa a prejudicar outros órgãos, né? Não só o pâncreas. E aí o rim ele já vinha com a função ali um pouco cansada e com a medicação do transplante do fígado foi deteriorando a função renal. Aí, um ano depois, eu transplantei o rim também, porque já chegou no ponto que o rim já não trabalhava mais. Foram anos de sofrimento na fila de transplante. Anos de muitas dores e uma espera quase interminável. Eu não tenho mais uma vida normal. Todo esse período de tratamento, de acompanhamento, ele era acompanhado de muitos sustos, por exemplo, e várias hospitalizações, várias idas até de ambulância para o hospital correndo para salvar a minha vida, porque eu vomitava sangue, eu ficava muito fraca e esse processo de vomitar sangue, você pode perder muito sangue e perder sua vida, né? O seu coração não aguentar. Então, até eu ir para a fila do transplante, até o médico decidir que eu precisava do transplante, demoraram aí uns bons anos, lidando com tudo que vinha com a doença, né? Assim, muita fraqueza, enfim, esses episódios de perda de sangue pela boca, são hemorragias que dão no esôfago e você coloca para fora essa hemorragia, esse sangue. São milhares de famílias que aguardam uma vida nova. E para essa vida nova começar, existe o Instituto Gabriel, que foi criado para conscientizar e fazer o número de doadores de órgãos crescer. A Maria Inês foi quem deu início a essa grande iniciativa, que hoje tem grandes resultados. O Instituto ele começou a partir de um caso pessoal. Do meu marido, que nós tivemos uma filha que nasceu com anencefalia, uma formação onde não se forma o cérebro, né? Não, a caixa craniana e nem o cérebro. E ela é totalmente incompatível com a vida. Nasceu, já é fadada a morrer, né? Então, nós tentamos doar os órgãos dela, isso foi em 1998.
quando a legislação no Brasil era muito recente sobre doação de órgãos, né? A lei de 94, e em 97 tinha uma propaganda muito forte do governo, do Ministério da Saúde, né? Incentivando a doação de órgãos, dizendo, né, se você quer ser doador, não precisa fazer nada, né? Basta, mas se você não quer, coloque isso no seu documento. Naquela época que a gente tinha ainda a declaração de doador ou não doador nos documentos de identidade. E aí foi assim que a coisa começou, porque nós tentamos doar os órgãos dela e fomos informados pela Central de Transplantes que não seria possível, porque a legislação era omissa para casos de anencefalia, porque um dos critérios para doação de órgãos é o protocolo de morte encefálica. Então a alegação era que se a criança não tem cérebro, não tem como comprovar a morte do cérebro. Né? Então isso nos chocou. A partir daí, ela buscou mais informações e fundou a instituição. Fomos em busca da BTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e ali começou todo o nosso trabalho. Né? Nós começamos até como voluntários no início da BTO, fazendo trabalho voluntário. Isso, como eu falei para você, né? Nossa filha nasceu em 97, o nome dela era Gabriele, e aí nós criamos a organização, né? Como pessoa jurídica. E Gabriel é uma sigla, é Grupo de Atuação Brasileiro para a Realização de Transplantes Infantis e Estudos do Tubo Neural. Muita gente acha que Gabriel era o filho, né? Quando na realidade era Gabriele. Mas nós não quisemos... É uma história muito longa, aí não vou nem colocar aqui, mas assim, o símbolo, né? O logo da nossa instituição acabou se identificando num anjo criança, né, feito por um artista gráfico, que é cartunista, o Mário Mastrotti, que criou isso na época, antes ainda da gente fundar o Instituto. E aí nós começamos, né? E eu acho que hoje a gente talvez seja uma das poucas organizações totalmente voltada para o ponto de vista do doador, aquela pessoa que desconhece totalmente a doação de órgãos, quer conhecer, quer se envolver, mas não sabe como. Né? Então nós levamos esse esclarecimento e sempre colocamos com a importância, né, da doação de órgãos como continuidade de vida para outras pessoas que não têm chance, que estão ali esperando seu último tratamento, que é o transplante. O número de doadores aumentou em 2023. De janeiro a setembro do ano passado, foram 3.060 doações, 17% a mais em comparação com 2022, que totalizou 2.604. Uma conquista que vem aos poucos, mas com grande importância. Nós trabalhamos na outra ponta. A gente quer aumentar o número de doadores para que essas pessoas que estão na fila tenham mais chances. Então, é uma balança desigual, né? No Brasil, hoje, tem muito mais pessoas aguardando na lista de espera do que efetivamente conseguindo o transplante. Então, o nosso trabalho está junto com as pessoas. Então, são milhares de pessoas que nos procuram. Nós temos hoje um alcance de mais de 2 milhões de pessoas que nos procuram para saber, para receber informação, para tirar dúvidas, né? Então, é um trabalho muito grande, porque a gente trabalha dentro das faculdades, dentro das escolas, né? A gente tem uma atuação bem ampla dentro das empresas, né? Com campanhas de informação mesmo, né? Basicamente sobre informação sobre doação de órgãos e tecidos e essas outras ramificações que podem levar as pessoas para o transplante. Né? No país, a doação de órgãos e tecidos acontece somente após a autorização familiar. Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e que estão aguardando em uma lista de espera única, organizada por estado ou região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. A recusa familiar é o principal motivo que impede a doação de órgãos no Brasil, de acordo com uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de São Paulo. As campanhas de conscientização são importantes e a gente vem fazendo um trabalho de educação muito grande, muito forte nos últimos anos para tentar diminuir uma coisa que a gente chama que é a recusa familiar, né? Que as pessoas, quando perguntadas sobre se autorizam a doação
dos órgãos de seus entes queridos, quando em morte encefálica, que elas digam sim. A gente trabalha levando conhecimento sobre o assunto, né? Desmistificando alguns temas, trabalhando com esses mitos, sabe? Com essas coisas de tem tráfico de órgãos, eu não posso declarar que eu sou doador, porque senão vão me matar acabar de me matar para tirar meus órgãos. Essas lendas urbanas que as pessoas acabam acreditando que são verdade e que interferem no processo de doação, né? Porque hoje a gente tem uma recusa familiar muito grande no momento da doação. Então, nós trabalhamos com a comunicação, com a informação. Então, nós fazemos, a gente tem vários projetos, né, projetos e programas dentro do Instituto que trabalham essa questão, desde capacitar pessoas leigas a falar sobre doação de órgãos nas suas comunidades, né? Então a gente prepara líderes comunitários ali, né, para falarem sobre esse tema e também desmistificarem, né, essa questão, e até mesmo projetos voltados à prevenção em saúde para evitar que pessoas entrem na fila de espera por um órgão, né, os principais, que é rim e fígado, né? Então, o nosso trabalho se baseia nisso, em conscientizar, em sensibilizar pessoas sobre a importância da doação de órgãos, né? Trabalhando com os números, trabalhando com a parte emocional mesmo, né? Porque as pessoas precisam entender que se ela estivesse do outro lado, ela não teria tanto medo, tanta, né, a questão de falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto tabu, né? As pessoas não gostam de falar. E falar sobre esse assunto é o que move o Instituto Gabriel, que realiza muitas ações para chamar a atenção para esse ato de amor. Nós temos alguns carros-chefes, né, que é o Setembro Verde, que é um movimento, né, que nasceu para alertar essa necessidade, né, das pessoas se envolverem e entenderem o processo de doação. Aí, através desse programa, né, de doação de órgãos, a gente tem alguns pilares. Um é o embaixador, né, da Chama, que é essa capacitação que a gente faz para pessoas leigas, né, certificado, e foi premiado, um projeto premiado, inclusive. Então, tem esse projeto. A gente trabalha também dentro deles, as campanhas de doação de sangue e cadastramento de doador de medula. E trabalhamos com a prevenção em malformações congênitas, como a anencefalia e a espinha bífida e outras malformações, como cardiopatias congênitas, por meio da prevenção, utilizando o ácido fólico, que é a vitamina B9. E a gente tem um projeto também inovador que chama Salão Nacional de Humor sobre Doação de Órgãos. Então, nós criamos uma forma de atingir a grande massa, né, através do visual, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei aqui no Hospital das Clínicas, a gente tinha em um ano, na grade hoje, que a Organização de Procura de Órgãos ela coordena doação, a gente tinha 60 doadores. 60 doadores em um ano. A média que a gente tem agora gira em torno de 180. Então, isso de 2007, 2008 até agora. Campanhas importantes que dão esperança para a Simone, que aguarda por um pulmão há mais de um ano. A fila de espera causa dor e muita expectativa. Mas a Simone sabe que a posição que está não é decisiva para que o transplante aconteça. Eu entrei o ano passado na posição 53, hoje eu estou na posição 17 para o meu tipo sanguíneo. Mas a posição não é prioridade para transplante, porque precisa ser observado o tipo sanguíneo, o tamanho da pessoa, ela tem que ser compatível, né? Um pulmão, por exemplo, de uma pessoa de 1,80 m não cabe em mim. Então, é preciso ver essa compatibilidade de tamanho. E uma outra coisa muito importante também, que é o painel imunológico. O painel imunológico do doador, ele tem que ser parecido com o meu para minimizar a rejeição. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia, né, quem está fora do processo,
ai, passou na frente, aquilo todo. Então, assim, são vários critérios, né? Não é só a posição da fila. Eu preciso estar em condição de receber aquele órgão na hora que o órgão chegar para mim. Ah, doutor Leonardo, como assim eu preciso estar em condições de receber aquele órgão? Se eu estiver gripado, com Covid, com H1N1, com dengue, eu não vou receber. O órgão vai para o segundo, o órgão vai para o terceiro, porque eu não estou em condições, naquele momento que aparecer um órgão para mim, de receber aquele órgão. Quarto, ainda existe uma coisa que a gente chama de priorizações. O que é priorização, gente? Eu vou dar um exemplo muito simples. Não existe caixas de supermercado que priorizam certas pessoas, ou seja, gestantes, idosos, deficientes, ou seja, portadores de necessidades especiais. Não tem vagas de garagens em shoppings só para... isso, são priorizadas também. E por que são priorizadas? Porque a gente, enquanto sociedade, entende que isso é justo, ou seja, ser priorizado. A Simone conta com o apoio do Instituto Gabriel. Ela sabe da necessidade desse trabalho para que sua vida mude. Eu conheci o Instituto Gabriel o ano passado, logo depois que eu entrei na fila, né, quando eu comecei a pesquisar mais sobre transplante, e ele fornece uma capacitação através do curso Embaixadores da Chama, que prepara pessoas para falar sobre doação de órgãos. Então, nesse mundo que existe hoje de muita fake news, de muitos mitos ainda sobre a doação de órgãos, ele tem um trabalho importantíssimo de levar conhecimento sério, de preparar pessoas, são formados os embaixadores da Chama, né, para levar essa cultura doadora com informações corretas. E eles têm frequentes campanhas, tanto presenciais quanto pelas redes sociais, para divulgar a cultura doadora. Assim, o Brasil ele tem o maior sistema de transplante do mundo, mas isso só acontece se tiver doador, né? Então, o doador é a parte fundamental para esse processo. Então, ele trabalha reduzindo esse tempo de fila, né? Então, quanto mais doadores, menor tempo de fila. A Simone aguarda a decisão de alguém que ela nem conhece para ter um pulmão. Não só ela, mas milhares de brasileiros. A angústia faz parte desse caminho que busca uma luz para a vida. Eu acho que sempre quando falo em doação, vem aquela frase para mim, né? O Brasil tem o maior sistema de transplante do mundo, mas nada disso acontece se uma família, né, num momento, geralmente um momento de dor muito grande, não tiver esse ato de amor, essa empatia, e puder fazer essa doação. Porque com a doação, ela muda a vida não só do paciente, da pessoa doente, mas de toda a família, dos filhos, dos amigos. A pessoa volta a ter uma vida social, pode voltar a trabalhar, então passa a ter uma vida quase normal. Então ela devolve a vida para uma pessoa.